Olá pessoal, paz do Senhor, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jackson, sou um dos sócios aqui da Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas e hoje vim passar aqui para falar um pouco sobre os serviços que a gente oferece na abertura jurídica da igreja, tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para que você visse nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. Hoje somos um dos maiores canais de contabilidade para a igreja no Brasil, tá? Temos esse canal com mais de 1.000 inscritos. Então, gostaria de te convidar para visitar nosso canal. Digita aí Ictus Contabilidade, tá bom? Que já vai aparecer. Veja os vídeos, os conteúdos que temos postados para vocês. Façam perguntas, comentem, curte. Tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? E é bom lembrar que trabalhamos com igrejas evangélicas, a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas, tá bom? Então te convido a visitar os nossos canais de redes sociais para que você seja orientado e dali entre em contato para que a gente possa direcioná-lo da melhor maneira possível, tá bom? Bom, vamos falar dos serviços. Como que funciona o serviço para abertura jurídica da igreja? Muitos pastores entram em contato com dúvida a respeito disso, tá? E nós aqui da Ictus trabalhamos da seguinte forma. Primeiro, a Ictus foi criada para ser um braço direito no ministério pastoral, deixar com que o pastor se dedique totalmente às atividades do ministério e essa parte burocrática fique por conta de um contador, de um escritório de confiança, de responsabilidade, que trabalha com transparência em todos os processos, tá bom? Então, o primeiro processo para abrir a igreja juridicamente é o processo da viabilidade. O que é a viabilidade? Perguntam muito sobre essa questão da viabilidade. A viabilidade é uma consulta feita na prefeitura da cidade, do município, por exemplo. Aqui em Brasília, as cidades são cidades satélites e cada cidade tem uma administração regional. Então, direcionamos essa consulta para a administração regional. Aí, na sua cidade, nós vamos entrar com esse processo diretamente na prefeitura. Existe um departamento dentro da prefeitura que trabalha com essa viabilidade. Essa viabilidade é a consulta do nome da igreja e do endereço da igreja, para saber se naquele endereço pode funcionar uma instituição religiosa, ou seja, a sua igreja pode funcionar naquele endereço, porque existem muitos choques de endereço comercial, endereço residencial. Então existe uma determinação da prefeitura para essa questão da atividade religiosa. Então, o primeiro serviço que nós oferecemos na abertura jurídica da igreja é esse processo chamado viabilidade de endereço, tá? E em paralelo a essa consulta, que as prefeituras demoram aí de 5, 10, 15 dias para dar uma resposta, a gente trabalha com outro serviço, que é o serviço da elaboração da ata de fundação da igreja, e nessa ata é colocado a data de fundação, o endereço da igreja, os membros da diretoria da igreja, como que vai funcionar, toda a atividade da igreja, basicamente nessa ata de fundação. E depois o estatuto da igreja. O estatuto da igreja, digamos assim, é aquilo que rege, são as normas, é a cara do ministério desenvolvida pelo pastor presidente, junto com sua diretoria. Então, esses são os serviços iniciais: viabilidade do endereço, ata, estatuto da igreja, preparando toda essa documentação. Aí, junto a isso, existe alguns requerimentos, edital de convocação, lista de presença, onde os membros que formaram a igreja
que estiveram naquela data de fundação da igreja precisam assinar. Então, todo é um conjunto de documentos que exige esse serviço. Então, tudo isso é seguido passo a passo para que a igreja primeiro seja registrada no cartório, tá bom? Então, esses são os serviços que a gente oferece. Em seguida, com essa documentação pronta, a igreja o pastor leva essa documentação para ser registrada no cartório. Após ela ser registrada no cartório, vem um outro serviço, que é o serviço para ser registrado na Receita Federal, para que a Receita Federal libere um CNPJ para a igreja. Então veja que tem uma etapa, tem todo um processo a ser seguido no serviço de abertura da igreja, até chegar no final. Por outro lado, existem muitos pastores que fazem ata, estatuto, separadamente do processo da viabilidade. Registram essa documentação no cartório e aí depois para registrar na Receita Federal. Ou seja, já antecipou os processos, já fez serviços antecipados. E às vezes isso gera uma dor de cabeça, gera problema, se não fizer etapa por etapa, até chegar na Receita Federal e a Receita Federal liberar o CNPJ, tá bom? Então a Ictus Contabilidade, ela trabalha nesse formato. A prestação de serviço para abrir uma igreja juridicamente, ela precisa seguir esse passo a passo até chegar o momento de registrarmos, ou aliás, de entregarmos a documentação que foi registrada no cartório. Ela tem que ser registrada por completo, entregar essa documentação na Receita Federal, para que a Receita Federal analise todos os processos, veja se a documentação está correta e aí ela emita um CNPJ para a igreja, tá bom? E aí após emitir o CNPJ, pronto, é finalizado o serviço de abertura jurídica da igreja. Aí já começa uma outra etapa que nós vamos falar sobre essa outra etapa em um outro vídeo, em uma próxima oportunidade. Então espero que tenha sido claro, que essa orientação tenha servido para vocês pastores, vocês tesoureiros, secretários da igreja, que estão aí em busca de como são os serviços para que a igreja seja registrada, como é o processo, como deve ser feito e quem pode fazer isso. Uma das perguntas muitas que a gente tem é que quem faz o processo? Somos nós. Nós assinamos um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato está estipulado todo o processo e todos os serviços que nós vamos fazer. E eu geralmente falo para os pastores, descansa, quem vai fazer o trabalho somos nós, quem vai fazer o serviço somos nós, elaborar a ata, elaborar o estatuto, os requerimentos, os editais, o processo da viabilidade. Alguns pastores perguntam, eu tenho que ir na prefeitura? Dificilmente o pastor vai na prefeitura, é um serviço completamente por nossa conta. Nós que elaboramos o processo e nós que entramos com o processo na prefeitura para que essa viabilidade seja aprovada, tá bom? Então somos nós que ficamos responsáveis por esse serviço. Pessoal, aquele abraço, fique na paz do Senhor, até uma próxima oportunidade, ok?